Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DojoCast. Hoje é o segundo episódio que a gente está gravando aqui em São Paulo. E vai ser o primeiro episódio que eu tô gravando com mulheres, e aí já tô gravando com duas já de cara, né? Então agradecer a presença de vocês, principalmente você, Bruna, que atendeu o convite de última hora, Ana, a gente já tava com mais planejamento aqui. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre mulher no meio corporativo, vamos explorar um pouquinho o lado de inovação e um bate-papo leve, descontraído. O nosso intuito aqui é educar um pouquinho o mercado, mas também a gente poder curtir um pouquinho esse momento aqui e compartilhar um pouco das nossas histórias. Então vamos começar aqui o episódio de hoje aqui, a Ana se apresentando primeiro, depois a gente passa a bola para a Bruna e vamos num bate-papo aqui. Beleza, boa tarde. Bom, eu sou a Ana, tenho 35 anos, sou casada, sou mãe do Luiz e daqui a pouco mãe da Laura, daqui a um mês, se ela não adiantar. Hoje eu estou na posição como superintendente de produtos e novos negócios numa empresa líder aí do segmento de odontologia. Mas comecei minha trajetória lá atrás, né? Então, sou formada em Relações Internacionais pela Unesp, em 2011 fiz a graduação, fiz ali um período fora na Espanha também, e desde que comecei minha carreira, assim, tive uma primeira experiência numa corretora de commodities, ali muito com viés de ajudar a estruturar uma área de biocombustível, depois passei por uma empresa de software, em 2013 entrei, né, na empresa que eu tô hoje como jovem empreendedora, que é um programa de trainee. E dali fui fazendo minha carreira, né? Comecei na área de dados, mas lá atrás, de uma forma muito manual, né? Planilha, VBA, essas coisas. O Sistema Avançado de Planilhas, o SAP, né? É isso aí. E adorava minhas planilhas. Ficava lá, me achava, nossa, tô sabendo tudo, né? Então, fiz planejamento, né? Acho que a gente tinha uma equipe de campo muito grande, tinha um desafio ali de fazer plano de meta, indicadores, enfim. Fizemos um trabalho bem bacana. E em 2015 veio para a nossa diretoria uma empresa de material odontológico do grupo. Então, a gestão veio para cá. E eu comecei a ajudar ali com um trabalho que ninguém queria fazer, que era uma planilha de custo de mercadoria vendida. Um porre fazer aquilo. E aí eu falei, não, mas vou entrar ali porque tem um mato meio alto e tem mais coisas talvez que eu possa ir aprendendo e fazendo, né? E aí em 2017 eu assumi a gerência da empresa como um todo, né? Então ali a gente estruturou centro de distribuição, site, implantamos CRM, atendimento, enfim. Eu era bem jovem, fui a gerente mais jovem ali da empresa, tinha 27 anos na época. Foi um desafio enorme, acho que desafio de duas formas. Acho que tinha um técnico, né? Porque eu acho que eu estava aprendendo muita coisa, como é que estrutura, como é que toca uma empresa, faz gestão de caixa, enfim. E tinha uma questão também muito comportamental, né? Porque, nossa, fui promovida cedo, bacana, sei tudo. Então, aquela arrogância, sabe? E, de repente, um monte de lições aprendidas que a gente aprende que nada sabe, né? Então, tivemos muitas coisas bacanas, mas muito erro também, né? Então, assim, foi acho que um momento de maturidade muito grande, de saber pedir ajuda, entender que às vezes não sabe fazer tudo, que tem que desenvolver um time mais sênior, porque quando dá problema você precisa de pessoas que vão ajudar a pensar e não só executar. Então foi uma grande lição ali. E fiquei nessa empresa do grupo até 2020. Em 2020 eu voltei para o Core Business, que é o segmento principal, numa área que a gente estruturou, chamada Operações Comerciais, que tinha o desafio de fazer a ponte entre o comercial e a tecnologia. Então, assim, o que estava acontecendo ali de comercial, de insights, que a gente precisava transformar em projetos, e aí com um braço muito forte de tecnologia, que a gente falava de todos os canais de venda, de todas as marcas. E ali eu acho que o maior desafio, ele foi político. Porque quando eu estava ali na outra empresa, eu tomava praticamente todas as decisões, certas ou erradas. Eu passei por um momento que, assim, eu não decidia mais sozinha. Então, eu tinha que conseguir influenciar,
articular, negociar, provar o meu ponto. Então, assim, acho que essa questão, até para dar um up na carreira, né, de gerar influência e negociação, eu acho que eu aprendi nessa área. E aí, em 2023, assumi a área de produtos, então acumulei a função, e aí sendo responsável por todos os produtos de todas as marcas. E mais recente, desde 2024, eu tenho que lembrar a data, muita coisa, assumi também, acumulei a área de novos negócios, que aí é o desafio de criar novos business além de plano odontológico, que é o segmento da empresa, né? E ali acho que o grande aprendizado foi uma mudança de mentalidade mesmo, né? Então, a gente vinha no core ali muito fácil você provar um ROI. Então era, 1 milhão, eu preciso de 1 milhão, mas eu sei exatamente que isso vai trazer 5, 10 milhões. Quando a gente fala de novos negócios, é uma incerteza muito grande. Sim. Então, assim, os teus argumentos têm que mudar, a tua cabeça, o teu olhar, né? Então, hoje, acho que esse é o grande desafio atual, né? Que a Bruna aqui apoia bastante a nossa área, que é como é que a gente cria essa mentalidade e cria novas vertentes ali de negócio. Nossa, legal, né? E assim, né, a relação da tua carreira com o que tu teve de formação é bem distinto. Por mais que eu acho que em termos de relação internacional tu tem um aprendizado de negociação, umas coisas que tu traz para dentro. Mas tu caiu e começou a tua trajetória olhando para dados, né? Ali Exato. para planilhas, depois tu foi olhar mais ali uma frente de gestão de um dos business, né? E depois começou a olhar a interface entre comercial e tecnologia, que é um caos. Isso até hoje é um problema em todas as empresas, né? Não conseguem falar a mesma linguagem, são linguagens muito distintas, Sim. né? Eu sou de tecnologia, então sei porque eu tô do outro lado da ponte, né? Então, sei desse desafio. E aí depois entra numa frente que é mais de inovação, né? Que é o nível de incerteza que ele é bastante alto, assim, né? Tem o nível de aposta, o nível de risco, começa a trabalhar de uma outra forma, né? É Isso. bem, parece que não tem, tipo, não é uma coisa tão linear, né, a tua carreira. Ela Não. foi, sabe? E é um pouco meu perfil, né? Assim, eu me interesso muito por aquilo que eu ainda não sei fazer. Hum, Então, se aquilo apresenta um desafio, olha, eu não. Às vezes tem muita gente que, eu não sei fazer, olha um problema, eu olho como uma coisa que me estimula. uma oportunidade. Então, sempre que eu vou consolidando conhecimento, tipo, e vem uma coisa mais diferente, falo, não, vamos aprender, né? É uma forma, acho que, de ser ampliar repertório, horizontes e tal. Então, é um pouquinho, assim, acho que Uhum. eu tenho um perfil mais generalista, né? Não fiz uma Sim, sim, carreira, sim, sim. financeira 100%, né? Uhum. Que eu acho que é o que pro profissional do futuro é um pouco isso, né? Porque, Sim. assim, o técnico, ele vai ser cada vez, né, mais otimizado com as ferramentas que a gente Uhum. tem. Como é que a gente vai trabalhando essa flexibilidade, né? A hard skill, a gente estava conversando no outro episódio que eu tive hoje de manhã. A hard skill, teoricamente, ela está se resolvendo mais rápido hoje em dia, né? Antigamente, o foco era o principal, era a hard skill. Como é que a gente aprende tecnicamente a evoluir as coisas, né? Hoje em dia, a tecnologia ela já está suportando muito a hard skill. Então, a soft skill e essa habilidade de conseguir tocar em várias frentes e fazer conexões, né? Uhum, Precisa conectar os pontos, querendo ou não, né? exato. Que é uma exigência um pouco maior, né? Isso aí. E você, Bruna? Bom, eu, né, como a Ana falou, eu apoio aqui a Ana nessa questão de novos negócios, mas eu sempre fui apaixonada por isso, então sou neta de italianos, né? Tenho meus 40 anos já tô na minha meia idade, que eu sempre falo que para mulher isso sempre é um tema, né? A gente tá sempre repensando e também reprogramando o que vai ser daqui para frente, mas eu sempre tive muito essa coisa do negócio na veia, então Hum, meus almoços de sábado, domingo, em casa sempre foram o que a gente vai fazer para o negócio melhorar, o que que a gente vai fazer de novo negócio, e a minha família sempre foi movida por isso, historicamente, né? Meu avô era empreendedor, meu pai é empreendedor, inclusive eu tenho um negócio com ele também, né? hum, Uma pizzaria, mas eu segui esse caminho quando eu, de fato, decidi, vou fazer administração, então fui para administração, mas eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo muito na veia, então eu não me contentava com o aspecto tradicional da administração, né? Eu trabalhava os meus primeiros 10 anos em grandes multinacionais, fui trainee, em grandes empresas, mas eu queria sempre o que que eu posso fazer de novo, o que que eu posso trazer, o que que eu posso lançar. E aí eu fui me enveredando pela questão da inovação, me apaixonei por isso logo no início da minha carreira. Fui estudar na Unicamp, fazer uma especialização em inovação, e aí nunca parei, né? É uma área que exige que você estude constantemente. hum.
E os primeiros 10 anos da minha carreira foi sempre voltado para a inovação de alguma forma. Então, projetos ou estruturação de áreas de inovação em empresas. Depois disso, eu fui mordido pelo bichinho da consultoria há 11 anos atrás. E depois disso, nunca parei. Então, trabalhei 6 anos numa consultoria de estratégia e inovação, desenho e planejamento estratégico em várias empresas no Brasil todo. E nos últimos 4 anos, venho também trabalhando, né, dentro do Grupo F Câmara, na Play Studio, com a questão de apoiar grandes companhias a desenvolver novas receitas, novos negócios, através de novos negócios, serviços, produtos, e esse olhar para a estratégia, né? Então, acho que estava sempre no meu DNA isso, eu fui construindo a minha carreira muito voltada para isso. E acho que é o grande desafio que a gente estava comentando agora, né? O profissional do futuro, ele precisa ter esse desenvolvimento das soft skills. Eu admiro muito a Ana no nosso dia a dia, porque ela tem muito essa questão de pegar a bandeira de vamos fazer acontecer e levar para frente. Isso faz toda a diferença quando a gente está trabalhando para mover o resultado de uma companhia voltada para um novo negócio. Você precisa de um sponsor que tenha esse papel. Sim. Então, eu acho que essa combinação, né, de ter a consultoria apoiando esse processo, mas ter também uma pessoa que está dentro da empresa e está carregando essa bandeira, trazendo os caminhos e as maneiras da gente conseguir avançar, é fundamental. Eu acho que essa parceria é bem legal. Ajuda a viabilizar, né? Porque tem um desafio muito grande que a gente enxerga. Eu estou falando do mercado de uma forma mais generalizada, assim, principalmente quando a gente tem esse olhar para o que está acontecendo agora, né? Que a evolução da IA de uma forma muito rápida e expressiva. Tem uma questão muito de o mercado não estar exatamente educado para isso. E aí, se não tem alguém que compra essa bandeira e tenta fazer com que isso aconteça de fato, já tem uma resistência natural, né? E começa a olhar a tecnologia como tecnologia, uma caixa que é meio distante, uma caixa preta, né? E não olham isso como um potencial de como que isso pode mover alguns ponteiros dentro da empresa, né? Então é super importante sempre quando tem alguém que está ali e fala, não, vamos fazer acontecer, porque ajuda muito a empurrar, né, isso para frente. Queria explorar um pouquinho de vocês duas aqui a questão da carreira mesmo, assim, porque tu teve uma ascensão bem meteórica na tua carreira dentro da empresa que você está, né? E eu até me lembrei, assim, algumas decisões que eu tive que tomar quando eu fui escalando também em termos de carreira, que normalmente quando a gente pula de um cargo para cima, a gente sobe, não necessariamente a gente está preparado para o cargo. Daí a gente senta naquela cadeira, a gente fala, nossa, agora preciso aprender um monte de coisa que eu não faço ideia, né? Mas eu fui promovido, né? Então, teoricamente, tu foi promovido por resultados anteriores, mas não necessariamente está exatamente preparado para isso, né? E aí existem caminhos que a gente toma e decisões que a gente toma que normalmente elas são nem sempre as melhores, né? Mas eu queria entender isso de vocês, assim, até para entender isso perante mulheres em ascensão de carreira, porque a gente fala ainda no mercado que ele é muito, quando a gente olha a carreira um pouco mais executiva, ainda é muito dominado por homens, né? Como é que foi esse processo, assim, para vocês duas? Você foi mais consultoria, mas você tem que lidar, inclusive, com um público muito masculino também, né? Sim, super. Super masculino, né? Porque tá lidando com executivos, normalmente são homens, né? Isso. Como é que tem sido isso para vocês, assim, em termos de passado? Como é que vocês estão vendo se isso está ficando um pouco mais comum hoje, as mulheres tendo um pouco mais de espaço, elas conseguindo crescer em termos de carreira? Eu acho que, assim, pelo menos no ambiente que eu tô, tá um pouco mais comum, né? Então, eu acho que a minha primeira virada ali de um cargo mais supervisor para gerente, eu acho que eu tive esse impacto maior, né? Então, eu era muito boa tecnicamente, assumi 8 pessoas. E aí, com N desafios diferentes, e assim, de fato, eu não conhecia tudo aquilo, né? E acho que eu tive 2 pesos, um de ser mulher e ser nova. Então é óbvio que tem as pessoas que já acompanham mais de perto, que entendem o potencial, mas quem às vezes estava um pouco mais longe, fala, nossa, mas por que que essa menina foi promovida? Será que é porque é mais bonitinha, não sei o quê? Então acho que assim, tem mas já faz, né, quase 10 anos, mas eu acho que ali eu acho que eu sofri mais, assim, eu tenho que me provar muito. Sim. E aí você coloca, acho que um peso grande que você não pode errar, né? E faz parte errar, né? Você não vai ter todas as respostas e tal. Então ali pra mim foi nesse momento de provação um pouco mais difícil. Depois eu acho que foi rolando um pouco mais natural, porque como foi muito na mesma empresa, eu já fui construindo uma reputação, uma credibilidade. Então os passos ficaram um pouco mais naturais.
E eu vinha, assim, eu acho que eu tive a oportunidade também dentro da empresa, hoje eu faço parte de todas as reuniões de diretoria, Hum, né? Então, comecei ali como a menina da ata, bacana, mas assim, hoje vou, falo, dou minha opinião, enfim. E aí você começa a admirar como é que são as pessoas que já estão nos cargos mais altos, e você já começa a se forçar a se comportar muito parecido. Né? Então, foi, olha o conhecimento que essas pessoas têm. Então, o seu nível de comparação, o nível, né, de comparação para mim, eu comecei a me comparar não com a pessoa do lado, mas falei, olha onde eu posso chegar. E você já vai se preparando. Então, quando vai acontecendo os movimentos, você meio que já se provou, né? Então, acho que essa foi uma estratégia que deu mais certo. Essa minha última promoção ali, a superintendência, foi muito mais tranquila. sim. Sempre nesse olhar mais de aprendizado perante os que estão Sim. ali, né? Exato. Isso é bem interessante, né? Porque, e óbvio que sempre tem um pouco do caminho que você quer seguir, né? Que tu olha como aprendizado, mas olha também, tem coisas aqui que eu não concordo, eu não vou seguir, né? Exato. É tipo, esse é um exemplo que legal, esse não. É. Esse é o exemplo de como não serei. Muito bom. Sim, é bem Mas interessante. eu acho que você aprender com as pessoas, né, que você admira e você conseguir fazer essa troca, eu acho que ajuda muito. É porque todo mundo tem a sua individualidade, né? No fim do dia, né? Exato. Eu acho que isso que é o principal ponto a ser mais explorado e principalmente colocar mais para fora, né? É a essência mesmo e, cara, como que eu enxergo as coisas, que é diferente de como o fulano enxerga as coisas. Mas tem um ponto de vista aqui que de repente faz sentido eu também tentar aprender um pouquinho, né? Pra incorporar. É isso. Você, Bruna? Foi interessante que você puxou esse tema, a gente nem combinou, mas Não, aqui não tem pauta, aqui é aberto. não combinou, mas é interessante porque, assim, para mim, eu comecei à medida que você foi perguntando, a tentar pensar um pouco quais foram os momentos mais marcantes dessa trajetória. E quando eu me vi na consultoria, né, eu tinha 9 anos ali de atuação, quase 10 em multinacionais, mas a consultoria você está indo vender conhecimento. Então você precisa, de fato, e como eu entrei numa consultoria que já era de estratégia, eu já entrei com o nível mais alto das empresas. Então eu ia para, de fato, apoiar a construção de uma estratégia com um nível sênior, né, CEO e diretores. E aí, para mim, nesse momento, foi muito importante ter algumas pessoas que eu admirava demais, mentoras, assim, quase mentoras. Então, eu me lembro muito bem de uma delas que eu me lembro sempre, porque para mim foi o grande exemplo de executiva de consultoria que eu tive, porque a mulher, ela tem uma questão da sensibilidade. Então, assim, ela conseguia trazer muito tanto a inteligência emocional para lidar com todos esses perfis, às vezes, muitas vezes com a questão da cobrança de ser mulher e ter que se provar, mas através da sensibilidade. E eu me pautava muito nisso, eu olhava muito e falava, nossa, eu quero desenvolver essas habilidades. Então, isso para mim, ter alguém que de alguma forma era um exemplo assim do profissional que eu achava que eu poderia ser, né, que eu poderia me desenvolver, me fez muito bem. Eu acho que as mulheres, elas precisam desse movimento. A gente tem uma união diferente da união dos homens, a gente compartilha muita emoção, a gente está sempre junto nessa questão de vamos construir, mas tem essa coisa aqui, a gente leva um pouco no humor, né, Ana, até no nosso dia a dia. Então, eu acho que para mim, essa construção, ela passou muito por pessoas que eu admirava e que eu fui trazendo aspectos que faziam sentido por essa admiração mesmo. E aí, isso foi acontecendo de forma natural. Então, eu fui ganhando essa maturidade, né, na consultoria, à medida que o tempo foi passando. E quando eu fazia os movimentos de gestão, então virei gerente, virei diretora, eu já me sentia muito preparada, assim, as coisas já estavam acontecendo, porque na consultoria você é testado de várias maneiras, em vários ambientes. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer, nessa consultoria que eu trabalhei, foram mais de 40 projetos de estratégia e inovação. Então, você acaba lidando com perfis de pessoas extremamente diferentes e você começa a aprender a como lidar. Então, a consultoria, para mim, ela foi uma grande escola diária e ainda sempre vai ser, né? Sempre vai ser. Mas, para mim, o maior prazer, eu acho que é poder ser mulher, estar nessa posição e conseguir trazer, de alguma forma, outras mulheres para junto. Então, eu procuro muito no meu dia a dia, na formação da minha própria equipe, sempre trazer os aspectos individuais e principalmente para a mulher a sensibilidade, né? A questão
ter essa inteligência emocional do ponto de vista de conseguir sentir aquele ambiente, de saber o que cabe melhor, de conseguir ter os caminhos bem traçados, que eu acho que a gente, pela maternidade, eu também sou mãe, você vai desenvolvendo essas habilidades naturalmente. Então, isso para mim, assim, foram questões que eu fui trazendo da minha vida pessoal, mas grandes executivas que eu sempre admirei, isso foi fazendo a minha própria formação. Então, assim, eu acho que promover esse momento agora com você, né, de duas mulheres, duas executivas, trabalhando com novos negócios, que não é fácil, como a Ana disse, não é uma ciência exata, onde, por exemplo, se eu tivesse num financeiro, eu estava ali olhando, né, óbvio que não diminuindo o valor, mas você tem a todo momento desafios e provas que você precisa vencer. E eu acho que é aí que encontra essa força, né? A gente poder dar a nossa voz, trazer isso, né, como uma história de fato e incentivar outras mulheres a trazerem esse olhar. Bem interessante. E teve um ponto na tua fala que depois conectando um pouco com a tua, eu fiquei olhando para o ambiente um pouco mais masculino, né? Porque tu falou da autocobrança. Uhum. Isso é muito forte no ambiente masculino, porque o homem ele não se permite ser vulnerável perante os pares, né? Então o homem ele se fecha, ele não traz a sensibilidade para a mesa e ele precisa estar sempre o tempo inteiro uma postura mais Uhum. correta e de perfeição, vamos chamar assim, né? Então tem uma autocobrança muito forte. Tu acha que essa autocobrança ela veio pelo ambiente assim ou foi meio que natural teu assim, tu sabe se pressionar ou até pelo fato que tu trouxe um pouco de ser uma posição, tu estava assumindo como gerente, mas sendo mulher também ao mesmo tempo? Eu acho que a autocobrança ela é minha desde sempre, Hum, né? E aí pode ser uma coisa de educação, né? Acho que a figura. Meu pai sempre foi uma pessoa que cobrou muito. E às vezes eu sempre tive, hoje muito menos, mas a dificuldade de lidar com o erro. hum, Não dos outros, mas o meu, né? Então sim, acho que. Então, assim, eu não queria mostrar a minha vulnerabilidade. hum, Hoje eu aprendi que faz parte. E até quando você expõe uma vulnerabilidade, você gera conexão, né, com a outra Gera. parte e tal. sim, sim. Mas ali, muito jovem, eu não queria me mostrar vulnerável, Uhum, né? Porque eu falo assim, tá vendo? Não merecia. Então, talvez até aquela questão de, ai, será que eu mereço mesmo? Então você começa a se questionar. Então era minha mesmo, eu acho que o ambiente corporativo lá atrás era mais hostil até. uhum, Então, assim, você via, acho que como as outras pessoas se comportavam, você meio que repete, tem já uma carga de Tem, infância, de cobrança. formação, e eu acho que a mulher se cobra muito, uhum, né? Então acho que o homem se cobra, mas acho que a mulher se cobra muito mais, porque como a gente briga muito por espaços, então a gente sabe que talvez um erro nosso possa prejudicar outras mulheres, uhum, né? Então assim, por exemplo, hoje eu tô grávida e fui promovida, a última promoção foi agora, né, grávida e tal. Eu, por mais que eu já tivesse construído toda uma carreira consolidada, eu falei, nossa, mas tô me provendo grávida? uhum, Tipo, fiquei feliz e tal, mas assim, já veio lá atrás uma coisa, talvez eu não merecesse. uhum, Não, mas mereci, tô trabalhando pra caramba, enfim, tô construindo essa história. Então, acho que é uma coisa muito da mulher no mundo corporativo, ela tentar ainda nessa disputa de espaços ter um medo de errar. sim, sim. É uma realidade um pouco diferente, assim, olhando sobre a minha lente, né, um pouco diferente. É que eu sempre tentei olhar, assim, pelo aspecto muito da competência, independente de quem está, né? Mas é uma visão muito minha, assim, então eu não tentei olhar sempre sobre ser homem ou ser mulher, sempre promovi Uhum. pela competência, né? Por isso que a gente teve lideranças femininas dentro da nossa empresa, né, durante um tempo aí. E, e vocês duas lidam com um nível de incerteza muito grande quando a gente fala de inovação, né? Como é que está o cenário de inovação assim para vocês, os desafios nesse momento que, sabe, a gente está meio que sobrecarregado com avanços que a gente estava agora no almoço falando sobre Uhum. o vídeo que está sendo feito ali, o Bi mostrou pra gente, né? Medo, aquele Nossa, vídeo. é impressionante assim essa velocidade, sabe? Como é que vocês estão sentindo toda essa evolução e nesse olhar mais de inovação que tem, eu acho que oportunidades, mas também tem grandes desafios, né? Eu acho que assim, uma estratégia de inovação bem-sucedida, ela vai passar muito pelo alinhamento com a estratégia corporativa. Porque assim, qual que eu acho que é o grande deslize que acontece? Tem muita coisa nova o tempo todo. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, você começa a se empolgar com temas, mas que talvez para o seu business não façam tanto sentido.
E aí você se perde na Hum, execução, né? Abre, sei lá, 10, 20, 30, 40 iniciativas e não tira nada do papel, porque vem um volume muito grande. Então, acho que assim, uma coisa que tem dado certo, acho que é esses momentos de reflexão. Tá bom, onde a empresa quer chegar? Então, né, a empresa, né? Né, a direção da empresa. A gente tá aqui, do ponto A, a gente quer ir pro ponto B. Ok. Baseado em quê? Quais são os nossos princípios? Então a gente começa a ver o que que faz sentido para fazer essa movimentação. Aí olha tudo que está acontecendo no mundo, né, para entender o que que dá para, né, o que que a gente pega de inspiração, mas vai ter um momento que você vai ter que focar. Olha, nesse período aqui, nesses 6 meses, a gente vai testar tais hipóteses. Foca e faz o teste, vê o resultado, entende se segue ou se não segue. Então, acho que o desafio é você ter esse foco e você ter velocidade. Que aí IA ajuda muito. Por quê? Ah, fizemos ali uma discussão, ok, temos ali 6, 7 ideias. Vou demorar 3 anos para testar, meu filho já passou. Perdeu o bonde, né? Então, assim, eu acho que é você ter um foco para conseguir, acho que otimizar os seus recursos e você ser muito rápido nessa testagem das hipóteses e das ideias e ter a maturidade de falar, essa vai e essa não deu resultado, não insiste, né? Ou pivota ou desiste dela e puxa outra, né? sim, sim, Não sim. se apaixona ali pela ideia. Uhum, Eu acabo vendo a AI nesse momento muito como oportunidade, né? No projeto que a gente está atuando, a gente está usando isso de fato como um acelerador. uhum, Então, eu acho que a gente está numa hype, isso assim, eu venho estudando bastante os aspectos, né, os movimentos. Estamos exatamente na hype do AI. O que vai acontecer agora? Temos milhares de plataformas, não dá para acompanhar, cada dia sai muitas e muitas. Só que a gente vai chegar num momento de consolidação, onde a gente vai ver grandes plataformas consolidadas que vão apoiar esse dia a dia das companhias. E hoje o que a gente faz é usar algumas dessas plataformas para acelerar esse processo de testar e de validar. Então, isso está nos ajudando muito em custo e em velocidade, nos dois sim, âmbitos, sim, que sim, sim. para um processo de inovação tradicional, onde você não tinha essas ferramentas, você não conseguia fazer esses testes de uma forma rápida. Né? Uhum, Então, acho que eu vejo muito assim um momento de oportunidade do ponto de vista da tecnologia abrir caminhos para você reduzir custo e agilizar o seu processo. Mas eu acho que a Ana trouxe muito bem aqui. Precisamos fazer as escolhas certas, né? Baseada também em conhecimento, em dados, fatos, né? Então, se a IA também traz para a gente toda essa possibilidade de analisar inúmeros variáveis ao mesmo tempo, é isso que a gente precisa usar para tentar ser mais assertivo possível, porque a inovação a gente sabe que é um test and learn, uma construção de médio prazo, e a gente tem várias variáveis que vão impactar o nosso sucesso ou não. sim, Então, acho que eu vejo muito esse momento como um grande momento de oportunidade, mas a gente precisa se rever enquanto processos de inovação. A gente já está nesse movimento, está usando a AI no centro para conseguir traduzir melhor as necessidades de negócio e conseguir construir pontes e caminhos que sejam mais ágeis e mais baratos, que eu acho que essa é a grande vantagem, mas ainda tem um grande aprendizado pela frente do que vai melhor funcionar e o que não vai funcionar. Então, o papel da liderança muito hoje é conseguir estar aberto a esses testes todos e aprender. Ontem eu estava tendo uma aula sobre AI e eu vi apenas 15% das empresas estão de fato usando AI no sim. seu dia a dia. Então, a gente já está com uma vantagem, né, por estarmos trabalhando com isso, porque o próximo passo é, de fato, assim, a experimentação que a gente está fazendo e o aprendizado. Uhum, Então, acho que quanto mais a gente acelerar esse aprendizado, mais vantagens a gente vai conseguir trazer para esse processo de inovação. sim. E teve um ponto na tua fala que eu fiquei um pouco curioso, que tem um aspecto que tu falou que tem um monte de startups, um monte de tecnologia está sendo inventada, tem os grandes players que vão começar a consolidar um pouco isso, mas está sendo repensado inovação. Quando vocês falam está sendo repensado inovação, é mais a nível de metodologia, isso Isso. vocês estão tendo que olhar também
Dá A um... gente está olhando toda a metodologia, porque o que acontece? Num processo tradicional de teste de uma ideia, a gente demorava em torno de 12 semanas para estruturar um teste de mercado, mais ou menos. Sim, A gente conseguiu testar 11 protótipos em 4 semanas, né? Então, a velocidade que a gente está conseguindo fazer as coisas é muito maior. E a gente precisa rever os processos que estão acompanhando esse movimento para que a gente consiga, de fato, trazer não coisas só superficiais. Então, assim, os testes, eles têm que ter dados suficientes para que eles nos ajudem depois na tomada de decisão. sim, E isso, assim, não só no ambiente aqui, mas outros ambientes que eu atuo em outras companhias, o que a gente mais está construindo são as bases de dados apoiadas com AI para conseguir tomar as decisões corretamente, né? Ou de forma mais assertiva. Que sim. eu acho que aí está o grande desafio, por um momento em que a gente tem ainda um caminho para a estruturação de dados, mas por outro lado, uma grande oportunidade para que se possa melhorar a assertividade da gestão com novos negócios. Sim. E nesse ponto, porque quando se reduz o tempo de experimentação e validação de hipóteses e tu amplia o número, como é que fica essas expectativas, assim, sabe, para tu alinhar essas expectativas? Porque, vamos lá, você demorava antes 8 semanas, 6 semanas para testar uma hipótese, e agora tu consegue testar 10, 12 em 4 semanas, tu gera uma expectativa gigante, né? Uhum. De o que a gente ataca primeiro, vamos atacar tudo. Só que a gente está falando de experimentação e depois essa implementação, né? Que são dois também universos um pouco distintos, né? Quando a gente vai para implementação, a gente sabe que as janelas são um pouco maiores. Se bem que a IA também está começando a reduzir um pouco, né? Isso. Como é que fica, tipo, para você, assim, como cliente, sabe, gerar essa expectativa de oportunidades? Porque a gente agora começa a falar, ok, a gente tem tudo isso aqui que a gente pode. Então vamos todo mundo, vamos embora, vamos fazer tudo. Eu acho que, assim, os testes muitas vezes já invalidam algumas hipóteses, Hum. né? Então, assim, das 11, né, que a gente tá testando Isso. agora, a gente já vê uns top 3 ali despontando. Então, a decisão ela acaba sendo até racional, né? E uma delas a gente acreditava muito em uma Contraintuitiva. delas e foi uma das que menos performou. Uhum. Então, assim, é você ter uma frieza, mas você olhar isso um pouco racionalmente. Os dados estão me falando que é por aqui tem mais atração e tal, e tomar essa decisão. Sim. Eu sou um pouco, e aí como eu sou de dados, né? Eu sou um pouco... Sem pesado nesse... eu tenho meu viés, assim, muito forte, assim, porque quando eu escuto exatamente o que tu me falou aqui, puta, a gente apostava tanto numa e foi a que não deu uma performance tão boa. Daí eu falo, será que não deu a performance porque não estava com dado também, um espaço amostral de dados enviesado? Que retoma o ponto que tu trouxe. O principal desafio, acho que, da adoção da IA, além da questão de change management, questão de education, o resultado mesmo ele vai vir quando tiver bases mais estruturadas, que é onde tu vai conseguir performar cada vez mais, né? Senão tu vai poder utilizar ele muito para eficiência operacional, tem alguns aspectos que entram ali para olhar, sabe, um processo e dar uma melhoria de processo, ele vai dar alguns ganhos. Mas o grande ganho mesmo é quando tu tá olhando a tua base, que é teu ouro, né, que tu tem ali. E isso é um ponto que, como é que vocês estão vendo, assim, sobre uma frente de inovação? Porque toda vez, eu acho que tu já escutou eu falar sobre isso. Vamos fazer POC. Eu falo, meu Deus, seu POC. Tem vezes que tu pega um espaço que ele tá muito, aquela base tá muito enviesada, tu não vai conseguir concluir. Mas se tu pega um espaço amostral muito maior, com mais variáveis, provavelmente vai ter coisa ali dentro, né? Nessas experimentações, assim, como é que vocês olham esse olhar em relação aos dados, assim? A gente está indo a mercado real, vamos colocar assim. Então, o que a gente faz é entender qual é esse público-alvo de uma maneira muito clara e a gente constrói algumas mídias incentivadas e acaba direcionando essas mídias para esse público-alvo que a gente entende que é o público-alvo que vai performar com aquele produto, né? Não entende do nosso ponto de vista, mas das pesquisas que a gente fez previamente. Então, o que acontece às vezes, quando a gente olha um produto solo, ele poderia ter uma atratividade. Quando você olha 11 produtos ao mesmo tempo, você consegue ter um nível de comparação que aí você vai dizer, esse aqui, não é que ele performou mal, ele performou bem, mas perante uma outra possibilidade, ele ficou muito aquém. Então, quando você tem, e é exatamente esse ponto que a AI está trazendo, né? Você consegue testar muitas coisas ao mesmo tempo,
com variáveis distintas e você consegue fazer o acompanhamento real time. Antes não era possível fazer tantos testes ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o resultado ele ficava enviesado, como você trouxe, porque você tinha poucas possibilidades, talvez, ou variáveis menores, né? Menos variáveis. Agora, quando você tem um teste com 11 possibilidades diferentes ao mesmo tempo, e usando inúmeras variáveis para cruzar, e a AI para nos ajudar também com a questão da interpretação de tudo isso, porque isso também é outro ponto, né? Assim, você tem um dashboard de resultados, dependendo do viés cognitivo que aquela pessoa olha, ela vai tendenciar para um lado ou para outro. Ou até a capacidade analítica dela, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente traz a AI e provoca essas análises junto com a gente ali, trazendo a expertise de negócio, você consegue trazer um olhar muito mais robusto para aquela análise. Então, acho que o que a gente está permitindo agora é conseguir testar exponencialmente, vamos colocar dessa forma, num curto período de tempo, com um investimento bem menor do que se tinha antigamente. Antigamente, há 6 meses atrás, né? E com uma análise de dados muito mais completa, porque você tem esse apoio também para análise. Então, acho que o nível de assertividade dos estudos que eu tô vendo, ele tá aumentando muito, porque você consegue ter esse olhar muito mais amplo, né, exponencial de testes. É isso de você conseguir colocar o produto, né, ainda mais simples, né, mesmo que um esqueleto, antes de um MVP, né, na rua, entender a interação com eles, aí a gente tá falando de 100, 200 mil pessoas que você tá abordando num teste, né, então você já começa a ter uma amostra mais relevante, né. Porque muitas vezes a gente teve um primeiro novo negócio nosso, que foram 2 anos para sair do papel. Ele foi muito pautado em pesquisa quant e quali, mas hoje, quando a gente olha, bastante enviesada. E aí vai para o ar, constrói o produto, o MVP saiu um carro completo. E aí vai para a rua. Né? Eram 2 hipóteses principais desse business. Uma validou, a outra não. Pô, foram 2 anos, então assim, era aquela dor, minha menos porque eu peguei o negócio, depois acho que eu consegui lidar um pouco mais frio, porque eu não participei ali da concepção, mas assim, de você querer fazer de tudo pra dar certo, às vezes até forçar, sabe, a interpretação, forçar o teste. Então hoje acho que como é mais rápido também, você fica um pouco com peso um pouco menor, sabe? E não acho chega que... ao ponto de gerar aquela paixão de tratar como filho, né? E acho que a Ana trouxe um ponto que eu não falei, mas que é essencial, que a gente tem a linha do design muito pautada no quali, você tem uma quantidade pequena de pessoas que você entrevista. Você pega perfis diferentes para você conseguir trazer um olhar mais abrangente. Agora, quando você vai com uma mídia para a rua incentivada, você atinge lá 200, 300 mil pessoas, você consegue ter um olhar mais assertivo dessa interação. Então, acho que isso também é mais um aspecto. Então, não é só você exponenciar os testes, mas você conseguir trazer muito mais gente em contato com aquele potencial produto ou serviço, e você fazer isso num curto período de tempo, com várias possibilidades para você comparar. Então, acho que a gente já está vivenciando isso na prática, né? Eu sei que algumas empresas, ou a maioria, ainda está no modelo tradicional, mas o que a gente vê de ganho é justamente depois essa possibilidade de você ser mais assertivo nas escolhas. Sim. E pode ser que mesmo assim não dê certo. Sim, é inovação. Né? Mas né? você vai reduzindo as incertezas, né? Sim. Eu quis explorar um pouco esse tema porque eu estava numa discussão sobre o quanto que ela está sendo um pouco mais, eu vou chamar de assertiva, tá? Em relação a ganho de eficiência operacional. Porque tu consegue olhar para um processo, e aí a tendência para tu melhorar o processo é tu conseguir padronizar mais as coisas. No momento que tu tem uma certa padronização, aí ela já consegue partir ali e tá suportando para ter menos pessoas, por exemplo, se envolvendo em etapas do processo. Mas isso ele vai um pouco na contramão da inovação, porque eu estou tentando cada vez mais padronizar. A inovação é muito geração de hipótese exploratória, né? E eu estava numa discussão muito ferrenha em relação a isso, assim, porque se a gente olhar só sobre esse olhar de eficiência em processo, principalmente, tu está perdendo um potencial de geração de criativo e de geração de hipótese e validação com baixo investimento, né? Pode fazer várias validações. Para sair um pouco disso, porque eu tenho acompanhado alguns
essa questão de 15% de utilização, mas eu tenho visto muita gente falando em ganho de eficiência, sabe? E eu, óbvio, porque eu não sou da área de inovação, então de repente o meu olhar, as minhas fontes estão mais enviesadas Uhum. porque eu gosto de olhar. Eu não tenho visto tanto no aspecto da inovação, assim, mas o que eu estou entendendo, isso está auxiliando, mas está fazendo com que se repense um pouco o processo também, né? Mas também hoje muito como acho que a IA ela ainda está muito como meio. Então ela está gerando eficiência no Uhum. processo e tal. Eu acho que a gente não tem nenhum grande case nem no setor, e acho que nem mundial ainda, tipo, um produto 100% IA que disruptou a jornada do consumidor, né? Acho que Uhum. esse é o próximo passo, né? E eu acho que quando a gente fala de processo, porque é mais fácil sim, tá mais na mão você conseguir, né? Uhum. Porque você pega até antes de generativa, né? IA tradicional, você põe input A, vai sair o B, é isso, Uhum. né? Joga ali o modelo Sim. e eu acho que ele é mais certo, né, de se fazer, as pessoas têm mais conhecimento. Agora, disruptar o mercado, ainda a gente não tem nenhum grande case, mas pode surgir daqui a 15 minutos. É. É. Ou de repente já tem, a gente não teve É. visibilidade ainda, né? Assim, a questão do potencial criativo, eu acho que a gente tem um grande risco por um lado e uma grande oportunidade por outro. Qual é o grande risco? Como você tem um meio de processar informação muito na tua mão, né? Então você pega um relatório, joga lá, resuma para mim, ele vai te trazer os pontos. Só que você não teve o trabalho de ler. E a leitura exercita o cérebro, te faz aprender. E assim, a nossa geração foi tudo na raça, né? Uhum. Não dava pra. Não tinha esse grande cérebro aí adicional para nos ajudar nesse processo. Por outro lado, então assim, tem que estar atento a como é que eu vou aprender a aprender novamente, porque eu acho que tem um grande momento agora de repensar o formato de aprendizagem. Mas tem um outro olhar que, assim, eu tenho um mundo de informações na minha mão. E aí, com as provocações de negócio de uma forma madura, que é um outro tema que a gente discute muito na consultoria, que é o conhecimento de negócio, né? O conhecimento de você tirar um negócio do papel, de você romper barreiras, de você achar caminhos o tempo todo, de você traçar os caminhos políticos necessários, de você conseguir recurso, de você não desanimar, de você estar sempre ali, né? Trazendo aquele negócio à vida, porque não é simples, nenhum negócio é simples de você trazer à vida, precisa de muito empenho e muita dedicação. Isso a IA não faz, né? Uhum. Mas ela pode te ajudar a pensar caminhos. Então, o potencial criativo, para mim, ele é muito aumentado, porque você tem uma base de dados na mão que você consegue explorar, precisa explorar de uma forma inteligente, porque nem tudo que ela traz é verídico, tem as alucinações. Então, você precisa saber provocar na medida certa, você precisa saber trazer as perguntas corretas e faz muita diferença. Se você não conhece o processo de inovação tradicional, é muito difícil você conduzir isso com uma AI, porque aí você não sabe os caminhos de condução, né? A não ser que você tenha um agente treinado num Uhum. processo, aí fica mais simples. Mas a capacidade criativa, para mim, ela é muito aumentada nesse sentido. Como você tem uma base de dados muito grande na tua mão, você consegue, provocando com as perguntas corretas e garantindo que aquela informação que está vindo é correta, visitar qualquer país, entender como funciona os aspectos de qualquer governo, sistema, empresa. Então, isso acaba trazendo a sua inteligência para um nível muito maior, mas você Uhum. tem que saber conduzir, não é simples. Eu acho que a gente Sim. está num momento em que a IA ainda não faz tudo sozinha. Isso vai acontecer nos próximos 2 a 3 anos, mas hoje a gente precisa dessa condução madura. Então, acho Sim. que é aí que faz a grande diferença de você ter o know-how de negócio e de inovação e estratégia, que daí que você consegue essa condução. Sim. Eu fiquei com. Eu acho que eu não setei muito bem as expectativas no início, tá? Como o papo ele é muito aberto, eu vou colocar toda a minha curiosidade aqui e eu vou fazer muita provocação, Fica à tá? vontade. Será que o processo criativo ele tende a ser terceirizado para AI ou não? Porque o processo criativo, eu acho que ele tem uma parte que é método e eu acho que tem uma parte que é muito natural, que é individual, assim. Tem Uhum. pessoas que são extremamente criativas. Eu sou um cara, não sou muito criativo. Então, mas eu sei que eu posso utilizar, por exemplo, um recurso como uma IA para tentar me ajudar em algum aspecto.
Mas será que a IA não vai chegar num ponto de ela começar a criar cada vez mais coisas com input menos sofisticada, porque hoje a input está dizendo muito o resultado. E a input ruim está saindo um resultado muito ruim do outro lado. Mas eu acho que vai chegar num ponto, pela minha percepção, e é uma pergunta provocativa, tá? Será que esse processo criativo ele não vai ficar um pouco mais terceirizado na mão da IA mesmo? Assim, o que eu ando lendo de estudos é que isso naturalmente vai evoluir para um processo mais automatizado, provavelmente. Porém, eu acho que a gente ainda não tem um nível de ter todas as variáveis dentro da AI. Sim. Então, assim, existem questões políticas de uma companhia, estratégia de uma companhia, que por mais que você coloque ali, existem entrelinhas que você não vai, hoje, por exemplo, com o que a gente tem de abertura de informação, ter tudo lá dentro. Então, o aspecto humano, ele é muito importante para você conseguir ponderar. Né? Então, a IA, ela pode te dar caminhos, mas e a ponderação de, putz, será que isso de fato funciona? No futuro, a gente vai chegar muito mais próximo de uma coisa mais concreta. E quanto mais dados você for colocando nesse processo, mais assertividade você vai ter do conceito ou do contexto ideal. Mas aí eu acho que a capacidade humana vai ter que também se adaptar e encontrar os seus próprios caminhos para conseguir conduzir esse processo de uma forma que seja positivo, porque daí a gente começa quase a entrar num assunto ético, né? Até que ponto a AI vai, de fato, invadir o nosso dia a dia e fazer. O que eu estou vendo de cases são cases muito positivos, por hora. Então, eu vi vários cases recentemente de redução de tempo e depois de redução de tempo de um processo dentro de uma companhia e que depois isso gerou 20, 30 milhões de saving. Então, a gente está conseguindo conduzir esses experimentos para encontrar com o negócio, porque eu acho que a grande virada da AI não é tecnologia e negócio. A IA fala a língua de negócio. Então, quando a gente pega e começa a aplicar isso para dentro da companhia, é que você consegue trazer os caminhos ideais e os resultados desejados, mas tem uma curva de aprendizagem. Então, eu acho que tudo isso não tem uma resposta ainda correta. Eu acho que a gente, como executivo, líder, influenciador, é que vai conduzir esse processo junto com outras grandes corporações, né? Sim. E como que você vê o desafio que tu está dentro do ambiente corporativo, né? Segurando a bandeira de inovação. E dentro do teu segmento, assim, como que tu tá vendo, sabe, até o apetite para começar a utilizar um pouco mais, inovar um pouco mais, vir para esse aspecto mais da IA, se tem resistência ou não tem, como é que tu tá olhando esse olhar meio corporativo, assim? Eu acho que hoje, assim, já tem um apetite grande por utilização de IA, né? Então, acho que dentro do setor de odontologia, no geral, a gente já vê grandes avanços, assim, na parte de imagens. Então, achados radiológicos, e aí ajuda, né, radiológicas ali com laudos pré-prontos, para fraude muito utilizado em operadora. Então, aí os modelos mais tradicionais de IA, né, de modelos de regressão, enfim, para ajudar a identificar. A gente lá mesmo tem um perfil de classificação de risco, então, assim, chega um tratamento, olha, esse tem um risco de fraude ou não, olha com um pouco mais de atenção. Acho que esses são os pontos mais consolidados, mas a gente já vê alguns avanços, assim, de tentar mexer na experiência do consumidor final. Então, pré-avaliações já remotas através de IA, não substituindo o dentista, eu acho que nem é a ideia, porque o ecossistema tem que funcionar ali, mas a gente já começa a ver o setor se movimentando nessa linha, as indústrias também já trazendo um pouco mais de tecnologia para os produtos que são utilizados ali pelos profissionais, e ver algumas ações menores. Então, assim, cotadores por IA, né, que o corretor utiliza para cotar alguma coisa. Então, assim, já está começando a vir bastante o tema. O tema de case, assim, tipo, de ganhos de eficiência, né? Então, por exemplo, todo mundo na empresa usa IA para otimizar o seu trabalho. Eu acho que é ainda mais marginal, mas essa conversa já existe. Sim. Então, assim, como você, Ana, vai usar IA para otimizar seu trabalho, suas horas, enfim, né? Então, assim, é um tema que está na mesa. Eu acho que a gente está tentando acertar onde fazer, sabe? Sim. E aí não é um tema específico de inovação ou novos negócios, né? Eu acho que, assim, tem se trabalhado muito uma questão cultural como um todo. Então, assim, se você faz um trabalho que te gasta um tempo,
como é que você melhora ele com o uso de tecnologia? Como é que você é mais criativo, né? Como é que você capta mais insights? Como é que você aumenta teu repertório? Então, essas provocações já estão na mesa. No geral, não só ali pela bandeira de novos negócios e inovação. E o desafio agora é achar o como executar, sabe? Sim. Mas você, Ana, você vê que essa questão de estar com o uso ainda um pouco mais marginal tem um aspecto um pouco da resistência, do medo de perder uma posição, porque daqui a pouco Tem. vai ser substituído, ou é mais a educação mesmo, literalidade que precisa ser trabalhada? Eu acho que tem um peso de medo. Hum, Eu acho que não das lideranças. Algumas sim. Eu acho que de pessoas com áreas muito operacionais talvez provavelmente tem. Nossa, vai substituir minha área. O que a gente já começa a conversar assim, olha, talvez você vai ter um time de pessoas, você vai ter um time de agentes de IA, né? Isso. Então você vai ter que começar a lidar com isso. Das pessoas, acho que mais, né, mais da que tá ali mais no dia a dia, fica um receio. Você sente um receio, uma resistência. Não, mas a IA não consegue substituir o meu trabalho aqui, enfim. Então acho que tem uma questão de resistência, mas eu acho que tem muito de educação, sim. né? Que eu acho que até um grande desafio, acho que assim, mundo, né? Quando você olha as literaturas que já tem, Fórum Econômico Mundial e tal, que assim, a grande preocupação é como é que você ensina as pessoas, não é que o trabalho delas vai ser extinto, mas ele vai se transformar. E como que você faz essa reeducação? Então, tanto o papel de governo quanto o papel de empresa, esse papel social na transformação do trabalho. Vai ter sim uma parcela que vai sumir, que o trabalho vai ser substituído, vai ter trabalhos que vão ser criados que a gente nem sabe, mas tem um bolo que o trabalho vai ser transformado. Então, assim, como é que você educa as pessoas? E quando você olha Brasil, a gente tem um desafio de educação, né? Então, como é que a gente... Às vezes a pessoa ali não pegou nem... Ainda acho que, né, o conhecimento está mais consolidado. Você já tem que falar, olha, você vai usar a inteligência artificial no seu trabalho. Então, assim, tem um desafio, acho que, de educação muito grande, Brasil, mundo, assim, para a incorporação de IA de uma forma saudável. Sim. Teve um podcast que a gente gravou com o Casser, ele é meu sócio, tá? A gente até saiu com a frase, ela foi meio que natural, assim, que onde tem gente, tem a gente. E onde tem a gente, tem gente. Que vai chegar num momento que vai ter um mix dos dois, assim, né? Tanto que no passado, quando questionavam, mas a Dojo tem quantos cientistas de dados? Eu falei, depende, né? Humanos ou agentes, né? Só vamos ver qual que é a pergunta aqui. Que eu acho que precisa andar um pouco mais lado a lado, né? Para tu poder olhar o potencial dos dois e unir os dois, né? Eu fiquei um pouco curioso em relação à questão ali de olhar a experiência do usuário na ponta, porque uma das conversas que eu sempre trago para a mesa aqui, a gente está falando de um fórum de empresas grandes que estão na pauta um pouco mais executiva, o tema de IA, que naturalmente acaba se desdobrando em iniciativas de inovação e utilização dentro da própria empresa, mas tem um outro universo que não são essas empresas grandes, que são empresas médias, pequenas, ou até mesmo usuários, né, no caso de plano odontológico, assim. E aí a gente está falando sobre vários níveis sociais e vários níveis de salário e tudo mais, né? Como é que vocês estão vendo esse olhar, assim, lá na ponta, nessa experiência? Porque eu tenho um olhar, tipo, vou pegar, por exemplo, minha mãe, sabe? Minha mãe vai ter um baita desafio, pessoas que são próximas que eu conheço que nunca abriram o chat GPT e nunca digitaram prompt, assim, sabe? Fala sobre isso, eles estão distantes, não tocaram nisso. Como é que vocês estão vendo isso, assim, mais massivamente, fora um pouco das grandes organizações? Eu costumo fazer um paralelo, assim, com a era antes da internet e depois, porque eu vivi essa transição, né? Então, eu acho que vai com certeza ter um grande momento agora de educação para se usar essa AI. Então, a gente falava dos analfabetos digitais, né? Isso vai acontecer da mesma maneira. Eu acho que o ponto aqui é que você acaba virando, quando você não está no jogo, no sentido de atuar junto, ou usar a AI como um processo do seu dia a dia, né? Ou como algo que é positivo e vai te ajudar a gerar mais eficiência, um trabalho que seja com maior inteligência, você é absorvido por ele. Então, se eu, por exemplo, não uso hoje os dados, alguém
vai pegar os meus dados, e já deve fazer isso, e usar para alguma coisa que vai me influenciar na minha vida. Então, eu acho que tem um aspecto assim grande de ou você tá no jogo ou você não tá no jogo, mas agora não dá mais. Eu acho que a gente tá virando dado como comum, né? Então, os gadgets todos, relógio, anel, tudo isso que vai te medindo é uma grande base de dados que você tem o seu celular, vamos para um lado mais simples. Que horas você acorda, que horas você dorme, quanto tempo você fica na tela, o que que você consome, porque seu cartão de crédito está lá dentro, quanto você ganha, porque todos os seus aplicativos de banco estão lá dentro. Então, assim, eu, na verdade, sou um grande banco de dados para alguém consumir. E aí eu posso ter essa expertise de usar esses dados proativamente no meu trabalho e como forma do meu processo construtivo, ou eu vou ser só um agente passivo nisso, né? Então, eu acho que, mas esse processo de educação ou né, de capacitação de AI vai acontecer. O que eu tô vendo agora, a gente tá vivendo um boom, então tem pessoas que têm mais conhecimento, menos conhecimento, tem pessoas que estão usando, tem outras que não estão, e todo mundo tá tentando entender o que tá acontecendo, mas a gente vai ter um momento posterior de que isso vai se assentar, como eu falei, em grandes plataformas que vão acabar fazendo parte do nosso dia a dia, como aconteceu com essa última evolução que a gente teve da internet. Mas eu costumo dizer que a gente está vivendo uma revolução, como foi a Revolução Industrial, né? É mais uma onda de grande revolução. Isso vai mudar a forma com que a gente se relaciona, com que a gente se comunica, com que a gente faz as nossas escolhas, com que a gente trabalha e de uma forma talvez que a gente não consiga ainda ter a exata ideia de como vai ser, né? Eu acho que o nosso papel enquanto gestor, líder, etc., e até consultor, é ir entendendo cada vez mais onde a gente está nesse jogo, fazer experimentos e aí conduzir as equipes que estão com a gente, os clientes, etc., nesse processo de aprendizado, porque Sim. não existe uma resposta hoje. Para onde a IA vai? Você não consegue dar uma resposta exata. Então, acho que a gente está num grande momento de reconstrução mesmo, de vida e cultura e tudo, né? E social. Eu acho que são, né? A gente teve. Hoje, imagina viver sem energia elétrica, sem internet. Mas lá na época, deve ter gerado seus medos, os seus Exatamente. anseios, até ir se adaptando e virar um processo natural, né? Não necessariamente vai ter que todo mundo entrar no chat GPT. Às vezes vai estar tão incorporado ao dia a dia Isso. das coisas que a gente usa que vai acontecer de uma forma mais natural. Eu acho que entra um pouco da questão da proatividade ou da passividade, né? Que é estar dentro do é jogo ou isso. estar sendo movimentado pelo jogo, É. né? Isso aí. E, por um lado, a gente fala muito sobre autonomia decisória, o quanto que a gente vai confiar numa IA e vai terceirizar um pouco a decisão para a IA, mas quem não estiver jogando o jogo automaticamente vai estar sendo influenciado no seu processo decisório sem perceber, né? E a gente já é hoje, né? Isso. Extremamente influenciado, só que eu acho que isso vai potencializar mais. No almoço a gente estava falando, né, sobre a questão de, pô, o que que tu comeu ontem ali, que tá te sinalizando assim, pô, tu dormiu mal, sabe? glicemia tá alta. Tem vezes que aqui eu recebo no meu relógio assim, pô, não dormi muito bem, o que que aconteceu ontem à noite, sabe? Tomou café muito tarde, sabe? Já tem ali uma influência, querendo ou não, do Maia que está observando variáveis e está fazendo questionamentos, né? Que bom que estamos só nos questionamentos. Pois é. Mas eu acho que vai ter muito disso, assim, de quem está dentro do jogo a conseguir ainda ter uma certa autonomia, quem vai estar por fora desse jogo vai estar muito influenciado, né? Pois é, acaba indo levado pela onda, né? E a É. diferenciação vem agora, né? Porque depois que você se consolida, que todo mundo já usa a IA para tudo, então não traz mais diferença pro seu business, né? Então, assim, como é que você aproveita quando tá ainda no começo, né? Hype, é. E em termos de evolução, assim, a nível de carreira, porque a gente já pensou um pouquinho, assim, mas eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês veem, sabe, o avanço profissional mesmo, assim. Deve focar mais em hard skill, deve focar mais em soft skill, deve estar no meio das IAs, deve olhar um pouco mais generalista, sabe? Como é que é a visão de vocês individual? Porque eu acho que nesse momento não existe certo ou errado. Acho que ninguém sabe para onde vai parar. E a gente tem lido artigos 2027 que provocam um monte de reflexão, e não sabe o que vai acontecer em 2030, mas eu acho que nem tem como saber mesmo, Não, né? não tem. Como é que vocês mesmo individualmente estão pensando assim, cara, o que que eu tenho que fazer nesse momento? O que que eu faço aqui, sabe? Eu vejo muito assim, muito de soft skill, então assim, como é que você continua trabalhando essa parte de influência, né, de política, de
trazer ideias, conectar com pessoas e tal, essa parte mais criativa, não de você colocar ali e sair uma ideia, mas de como você costura, como é que você implementa, como é que você cria aí essas relações no trabalho. Eu acho que, né, para carreira, para mim, eu vejo muito nesse sentido. Você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, minimamente uma noção do que é, para conseguir falar do assunto e até com um pouco mais de propriedade, para não virar leitor de manchete, né? Então, eu acho que esse é um ponto, mas assim, a parte humana, para mim, ela vai ser cada vez mais evidente. Então, a parte da empatia, da conexão, de criação de vínculos, impulsionar, né, isso para que gere alguma ação de fato, eu acho que a carreira hoje ela vai nesse sentido. Eu tenho a mesma percepção, assim, historicamente, se você fizer uma análise de comportamento de sociedades nos últimos 100 anos, a gente tem uma atuação muito pendular. Então, a gente vai para um lado e aí aquilo fica muito pesado, a gente volta para outro. E vai para um lado e volta para outro. Então, se você fizer uma análise histórica dos principais componentes de uma sociedade, como eles se comportam ao longo do tempo, você vai sempre ver que existe esse movimento pendular. O que eu vejo agora, com a AI, a gente vai ter uma invasão, entre aspas, né, de tecnologia na vida, para tudo, né? Então, a gente vai tudo monitorado, tudo hiperpersonalizado, tudo você consegue controlar, né, assim, do dia a dia, etc. Muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rápido, mas a gente é ser humano. Então, eu acho que a gente precisa, principalmente para as novas gerações, acho que eu e a Ana aqui como mães, a gente tem essa responsabilidade grande de como é que a gente vai conduzir os nossos filhos para esse aspecto de ser humano dentro de uma sociedade que está sendo levada pela, né, robotização, vamos colocar assim, tecnologia em tudo. Então, assim, como é que a gente consegue preservar esses aspectos? Porque, senão, assim, o adoecimento populacional, ele vai ser enorme do ponto de vista psicológico. Então, acho que esse contrabalanceamento de você conseguir trazer as soft skills como complementares a todo esse movimento de AI, de você conseguir trazer os dados, mas encarar isso de uma forma positiva e entender onde você pode jogar com isso para gerar eficiência. E o lado humano da compreensão, do acolhimento, da conexão, da conversa, né, de construir caminhos e conseguir extrair o melhor disso até para nós enquanto seres humanos e não usar para o mal, porque tá aberto. Eu posso hoje chegar no chat GPT e dizer assim, eu quero assaltar um banco, me dá o comportamento de todo mundo. Monta o plano. Então, assim, eu posso, ninguém tá me impedindo, né? Então, acho que a questão ética, e não só ética pessoal, mas governamental, ela vai ser cada vez mais acentuada essa discussão. E o que se fala é justamente na guerra política mesmo, por conta da AI. Então, quer dizer, a gente está construindo uma arma por outro lado, né? Então, como é que a gente consegue, diante de um cenário em que tem muita incerteza, em que a gente está sendo invadido pela tecnologia, preservar os aspectos humanos? Óbvio que não dá para eu negligenciar o aprendizado de tudo isso, né? Então, como que eu consigo trazer a tecnologia para a minha vida de uma forma positiva como ser humano, mas também aprendendo as skills técnicas. Mas eu acho que preservar essa questão da humanidade, ela vai ser um grande desafio para a gente daqui para frente. Sim. Eu acho que a gente está num grande dilema, assim, porque se a gente olhar sobre um aspecto mais positivista, né, e a gente sabe que independente de ser IA ou não, tecnologia, qualquer coisa, sempre vai ter uma utilização que vai ter por um outro viés de causar algum problema para alguém. Acho que tem uma grande questão que é o que a gente faz com um pouco do tempo livre que a gente tem, que hoje a gente está sempre meio que trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa, e a pergunta é sempre, cara, eu tô sem... Pergunta não, a fala muito comum é, eu estou sem tempo. Teoricamente, se eu começo a automatizar, criar uma série de agentes e eu consigo resolver uma parte do meu dia, me sobra tempo. Exatamente. O que eu faço com isso? Eu acho que muitas pessoas não fazem ideia do que fazer com isso. Fazem muita ideia, ficam meio que travadas, assim. Tem gente, inclusive, eu vi um chart que eu tô aprendendo tanto sobre IA que eu tô conseguindo automatizar muitos dos processos aqui da minha vida, que o tempo livre que sobra eu tô aprendendo mais sobre IA. Eu vi isso também. Deixando pra fazer. Você faz tempo livre e aprende mais sobre IA. Eu não sei se as pessoas pararam para pensar, cara, isso aqui vai me ajudar bastante, e aí eu vou ter mais tempo livre, o que eu faço com isso? Não vou ficar na frente de uma televisão, sabe? Eu acho que não é muito produtivo, assim, né?
Mas eu acho que ninguém tá parando para fazer essa pergunta. O potencial que isso traz por trás de tudo, de tu falar, cara, eu posso, sei lá, aprofundar mais conhecimento. Eu adoro ler. Se eu tiver mais tempo para ler, eu vou ler mais. Adoro ler. Então, mas eu não sei se as pessoas estão fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que a gente ainda não tem uma maturidade de visão sobre o tema que traz essa. Eu acho que as pessoas estão mais com medo ainda de posso perder meu emprego do que vou ter tempo mais livre, o que eu vou fazer com isso. Mas o que eu penso muito, assim, né, pessoalmente, para mim, como pessoa, eu tenho uma necessidade enorme de entrar em contato com a minha sensibilidade. Então, Hum, eu pegar o meu tempo livre, assistir uma peça de. Outro dia eu fui em uma, até fazendo propaganda, aqui o musical do Tom Jobim. Conta a história da Bossa Nova no Brasil. É maravilhoso, assim, sabe? Então, isso são. Você entrar em contato com a tua história, com a tua sensibilidade, com a história da música. Isso te torna um ser humano mais criativo, mais aberto, que cria mais conexões. Então, acho que a gente está em São Paulo, é um privilégio enorme, né, de estar num grande centro aqui, que você consegue trabalhar num lugar que a 1 quilômetro do lado, ou 4 quarteirões, você tem um museu que vai ter obras de arte do mundo todo. Então, eu acho que essa conexão que a arte gera, né, através da leitura, através da música, através de grandes pinturas, teatro, isso traz para o ser humano de volta a sensibilidade que a gente às vezes esquece no dia a dia da loucura ali, né? De hum, correria, etc. Então, eu acho que é, a gente precisa também, como, de novo, né, como liderança, incentivar esse movimento de reconexão, sim. né? Não necessariamente só por esse lado, tem pessoas que é mais para o esporte, outras que Uhum, é viagens, então a gente conseguir manter a nossa conexão interna, sensibilizada e consciente desse movimento que a gente está vivendo. sim. Pois é, né? E eu acho que também aí é uma opinião mais pessoal, né? Então, assim, o que fazer com o tempo livre? Eu acho que, assim, aproveitar para se conectar, seja com a espiritualidade, mas com outras pessoas, com seus filhos, com seu É. marido, né? Porque às vezes Uhum, a gente entra nessa loucura e às vezes até o nível de ansiedade, eu tenho que saber tudo o tempo todo, sim. então parece que se você, eu não tenho nada para fazer agora, parece que é um crime. É, Eu falei, meu Deus, como não, né? É. Então, assim, utilizar isso para você ter vivências reais, porque essas vivências reais, elas aumentam teu repertório. uhum, Então, assim, às vezes você vai viajar, você... Nossa, quantos insights eu já não tive de coisas que meu filho fala? Eu falei, nossa, tipo, sabe quando te... sim. Porque você vai ampliando a tua visão, né? Você não fica ali focado naquele desespero da carreira, o dia a dia. Então, assim, quanto mais as pessoas conseguirem buscar esse equilíbrio, eu acho que a gente vai voltar, às vezes, ter até uma sociedade mais saudável, Uhum, né, emocionalmente e tal. sim. Eu acho que faz total sentido, assim, eu acho que tem muita abertura para a gente repensar, porque o tempo livre não necessariamente significa ineficiência, né? Até pelo Uhum. contrário, significa que tu Exatamente. aumentou muito a tua eficiência, tu tá com mais tempo, né? Mas eu queria entender um aspecto que a gente falou aqui sobre medo, né? E quando eu olho, eu vou colocar um pouco da minha ignorância na mesa também, tá? Quando eu olho o aspecto da inovação, que é muito do trabalho de vocês, ele tem sempre, querendo ou não, uma quebra de paradigma. Que eu preciso, de uma certa forma, mudar um status quo que está um pouco mais enraizado e está sendo feito sempre sobre uma mesma lente e tentar explorar uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Sempre tem uma quebra ali no meio que ela precisa ser trabalhada. E essa quebra, normalmente, ela vai bater no medo de uma pessoa. Vamos pegar o teu exemplo passado, que tu falou que trabalhava um monte de planilhas de Excel. E provavelmente tu gostava de mexer Uhum. nos Excel, fazer um monte de fórmula e fazer... Super zona de conforto. É. E aí tem uma quebra. Que, ok, agora tu não trabalha mais com Excel, agora tu tem uma AI no meio disso. Para mim, me parece que tem uma relação com esse medo das pessoas da IA. E tem uma relação muito quando vocês entram numa frente de inovação de fazer essas quebras, assim. Como que vocês conseguem, e aí você mais como consultora, mas você mais como executiva que está promovendo novos negócios, como que vocês tentam trabalhar essas quebras dentro do trabalho de vocês? Porque vocês sempre precisam mexer um pouco no status quo. Vocês precisam mexer em alguma coisa que está operando de um jeito, pode ser que esteja performando ou não, mas precisa ter uma mudança. Tem uma questão que eu acho que ela é importante, que é um pouco de sensibilidade. Então, Uhum, assim, eu não vou conseguir vender para você a ideia do mesmo jeito que eu vou vender para Bruno. Então, acho que assim, você ter essa leitura dos seus interlocutores e de fato como eles pensam e o que os motivam a tomar ou não tomar uma decisão faz toda a diferença. Então, assim, eu sei, sei lá, que a Bruna, sei lá,
lá no passado empreendeu e deu muito errado em alguma coisa por tal motivo. Se eu chego pra ela com um negócio muito igual, ela vai olhar aquilo, racionalmente, assim, o cérebro dela vai Gatilho já vai vem estar na o hora. gatilho e falar, não, você tá louca. Não, vai dar errado, né? Não sei o quê. Então, acho que assim, você conseguir entender com quem você tá falando e a forma de você tentar mitigar esses erros, eu acho que elas são fundamentais. E aí, comunicação, pra mim, é a chave de tudo. Porque às vezes você conhece, mas às vezes tá tão incerto que você vai ter que tentar extrair aquela resistência. Essa última leva, né, de projetos que a gente teve, a gente não aprovou de primeira, né? Então foram uns 4 meses ali. Por quê? Porque tinha um cenário na mesa que quando a gente entrou, gerou uma certa confusão, uma fricção. E aí a gente teve que muito, ok, né? O cenário é esse, como é que a gente encaixa as coisas para potencializar as duas frentes e não concorrerem? Por que essas negativas? Então, assim, é muito assim, acho que essa sensibilidade, você entender que às vezes o não vem um não primeiro, mas você ter uma resiliência de você tentar achar caminhos alternativos. Aí eu acho que comunicação é a chave, de você de fato entender e perguntar e tentar ir desarmando algumas barreiras, sabe? Por isso que eu falei que aquele papel do stakeholder interno com a consultoria, ela é fundamental, porque a consultoria tem a visão e a expertise, mas muitas vezes o stakeholder interno ele precisa ter essa leitura de quais são os caminhos e encontrar esses caminhos junto com a gente para conseguir conduzir. Se você não tem isso construído na companhia, ou se você não tem um stakeholder que consegue ter essa sensibilidade, essa comunicação e tá alinhado, etc., é muito difícil disso prosperar. A gente já montou negócios que depois, dependendo, trocava o executivo e aquilo morria. Então, o poder humano mesmo, né, de você, como executivo, levar aquilo para frente e fazer acontecer, né? Acho que isso em qualquer negócio, mas quando a gente está numa grande corporação, você tem inúmeros perfis que você precisa convencer, e não convencer do ponto de vista de a ideia que eu estou falando é melhor. Não, porque aquilo é bom para o negócio. Você já entendeu que aquilo vai ser bom para o negócio. Como é que eu conduzo essa ideia dentro da companhia de uma forma estratégica? Porque no final a gente está falando de estratégia aqui, né? Qual que é a estratégia que eu vou tomar? E a comunicação é um meio para eu conseguir vender isso da melhor forma e, enfim, acho que encontrar os caminhos internos. Eu acho que, para mim, se eu pudesse resumir o papel do empreendedor, assim, seja dentro de uma companhia ou fora, é esse, assim, é conseguir desenhar os caminhos corretos para aquele negócio prosperar e encontrar a comunicação e a forma adequada para conseguir vender aquilo, né? Seja para que stakeholder for. Então, isso não é um aspecto natural do ser humano, né? Requer resiliência, requer uma história construída, requer um nível de maturidade, requer um nível de dedicação, esforço e engajamento com aquilo, que nem todo mundo tem. Então, acho que aqui a gente diferencia o real empreendedor de, às vezes, o aventureiro, vamos colocar assim, que é a pessoa que se envolve, mas não se engaja e não faz aquilo avançar. Então, acho que isso é fundamental, né? A gente conseguir trazer. E eu vejo a AI, assim, no meu ponto de vista, como uma mega oportunidade de conseguir trazer aspectos de tecnologia e agilidade e custo menor para avançar, né? Então, acho que se a gente tiver esse olhar, a gente consegue desenrolar muita coisa que no passado demorava, né? Vocês não mencionaram, mas para mim tem um aspecto que eu acho que vocês fazem muito, não foi mencionado, que é a negociação, tá? Mas na veia, assim, né? Porque quando tu usa a comunicação para isso, na verdade, vocês estão negociando o tempo inteiro, né? Vocês estão tendo que negociar o tempo inteiro. Precisam... Eu vou te falar uma coisa, isso é um aspecto que a mulher não nota, porque ela faz o tempo inteiro com as crianças, né? Então, assim, é tão natural para a mulher negociar tudo o tempo todo, que não é um tema tão natural. Sim. Faz parte, né, Ana? Pois é. Eu tô tentando só fazer um pouco de associação, assim, sobre esse aspecto do medo, assim, né? Como é que, de repente, a mesma abordagem que vocês precisam fazer para inovação, e agora, querendo ou não, a AI também não deixa de ser uma grande inovação, né? Da forma como ela está sendo rotulada e vindo, né?
como que a gente negocia um pouco mais para retirar um pouquinho dessa resistência que é o medo natural que está vindo das pessoas, né? E algumas pessoas estão abraçando, estão olhando a oportunidade, outras estão falando, meu Deus, o que que eu faço aqui? Travam, né? É um momento de trava, que agora ninguém pode travar, na verdade, todo mundo tem que experimentar, Uhum. sabe? Então, de repente, vir com essa negociação junto com a educação, junto com a Isso. alfabetização, acho que É. pode ser um caminho, né? E você às vezes mostrar o ganho, tangibilizar o ganho que a pessoa pode ter com isso, né? Porque às vezes é tanto desconhecimento que, enfim, lê um monte de coisa, vai roubar meu emprego. E às vezes fala, não, olha, você tá vendo um negócio que você tinha que ficar fazendo hora extra, sei lá, fechamento contábil. Todo mundo lá fica, vira às vezes madrugada. Se você vai aplicar uma IA aqui, você vai sair no horário. Você vai jantar com seu filho. Sim. Mas você ainda vai ser importante por 8 horas aqui. Né? Então, assim, às vezes se conseguir tangibilizar para a pessoa o que ela vai ganhar com isso, talvez ajude, né? O medo vem do desconhecimento, eu acho, muito. Então, trazer esse olhar de como que eu te ajudo, né? Como isso te ajuda, quais os caminhos, como que funciona, né? Assim, acho que trazer um pouco à luz e tá todo mundo que tá envolvido com esse tema, né? De uma forma mais engajadora nesse momento, né? De estudar e ver e etc. Então, acho que é conseguir, de fato, tangibilizar e trazer. Porque tem um aspecto que é uma questão até de perfil, assim, eu vi muito forte no perfil de vocês duas, assim, que é sempre estar buscando se desenvolver cada vez mais. Então, quando entra algo novo, vocês já vão atrás, vão querer saber entender como é que funciona, vão experimentar aquilo ali. E aí, a predisposição para mudança ela já está natural. O que está acontecendo agora é que as pessoas, de uma certa forma, elas vão ser mudadas, né? Ninguém gosta de mudar, muito menos ser mudado, né? E é isso que está acontecendo muito mais forte, muito mais acelerado que o normal, né? E aí gera todo esse alvoroço, né? O que eu, assim, por isso que eu sempre fico lembrando da Revolução Industrial, né? A gente tinha a maior parte das pessoas morando no campo, tendo que migrar para cidades, tendo que ter um outro formato de trabalho, onde você sai do campo, vai para dentro de uma fábrica. Para mim, assim, a gente de fato está vivendo um momento de grande transformação. E isso vai mexer com tudo, né? Com a sua maneira de trabalhar, com a tua maneira de gerenciar tuas horas, com a tua maneira de se relacionar, com a forma com que você aprende, o que eu vou tirar disso de bom, o que não vai ser tão bom. Então, acho que é um repensar da vida mesmo, né? De total, assim, em todos os aspectos, sociais, culturais, políticos. Sim. E assim, a gente vai caminhar para essa mudança. Não sei o que vai ser ainda, né? Ninguém sabe. Você tem que ir, né? Tem que ir. Você vai gastar a sua energia aprendendo ou você vai gastar resistindo, né? Então, acho que são as escolhas ali. Eu gosto de sempre contar com um olhar, assim, muitas vezes artístico. Então, recentemente eu fui na exposição do Andy Warhol, onde a história dele nasceu numa cidade que foi se industrializando. Então, ele, como artista, ele trouxe todo esse olhar de como a industrialização afetou a vida das pessoas, né? E ele foi trazendo isso depois, enfim. Então eu acho que nós aqui, a gente precisa também se ancorar um pouco nesses olhares externos, porque a gente fica tão imerso nesse momento que às vezes a gente fica meio até pirado, assim, meu Deus, né? E agora? Vou pra cá, vou pra lá. Mas quando você tem algumas pessoas que têm um distanciamento, né? Que talvez não estejam no cerne dessa transformação tanto quanto nós, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de clareza na leitura. Então, eu acho que olhar para essa transformação de outros pontos de vista pode ajudar a trazer um pouco mais de lucidez também. Eu vou agora me colocar no papel de pai aqui, porque vocês são mães, né? E eu também tenho uma mesma preocupação genuína de como que as coisas vão se desenrolar em termos de aspecto de aprendizagem. Como é que está sendo um pouco da leitura de vocês, assim? Eu acho que meu filho ainda é mais novo, né? Meu filho tem 3 anos, então o que hoje, acho que assim, eu tenho priorizado na formação é que ele viva experiências físicas, assim, né? Então, muito contato com natureza, enfim, que coisas que estimulem a criatividade, música, arte, enfim, né? Eu acho e muito emocional também, né? Acho trabalhado muito essa questão emocional, que aí é a base ali para um desenvolvimento. Mas se você falar, como é que vai ser a formação acadêmica? Eu tenho 1 milhão de dúvidas. Tipo, às vezes fala, escola nessa linha, vai pra cá, vai pra lá, puxa mais, puxa menos. Aí eu acho que
que ainda não cheguei nessa fase, mas é uma coisa que eu tenho mais dúvidas do que certezas, assim. Assim, meu filho tá com 8 anos. Eu escolhi uma escola que tem um aspecto social muito forte, justamente porque eu também acredito que as soft skills no futuro vão ser imprescindíveis. Mas assim, ele tem já algumas aulas, então ele tem algumas aulas que ele trabalha já desenvolvimento de software, etc. O que eu percebo nele, ele continua sendo uma criança. Então, assim, às vezes eu olho para ele e falo, meu Deus, o mundinho dele se fica ali dentro do Pokémon, das questões da escola, com quem que ele vai dançar na festa junina. Então, assim, a gente fica tão distante de tudo isso que, assim, a gente acaba às vezes falando, meu Deus, o que que vai ser? Mas a criança, ela continua sendo aquela criança. Então, e trabalhar esse aspecto da criança, deixando ela ser criança, acho que é fundamental, assim, para mim. A minha preocupação hoje é que o Lucas seja o quanto mais criança possível para ele, sabe? Sim. Ele tem contato com tela, mas assim, é tudo super controlado, né? Eu deixo algum período e tal, porque senão também fica muito fora do planeta. Para mim, não acho que é legal. Mas eu gosto muito, assim, da convivência com os avós. Levo na pizzaria quando eu tô lá, que é meu outro negócio. Faço lavar uma louça para ver como que funciona a vida real. Porque acha que tudo dinheiro é cartão, então o cartão é infinito, né? Então, eu acho que assim, a gente como pais e mães, eu acho que a gente tem uma vantagem de ter sido criado numa época que não existia nada disso. Sim. Então, a gente vai ainda conseguir traduzir a real humanidade para os filhos. E que eles possam levar para os filhos deles depois isso, né? Mas existe agora um momento também de transição geracional que vai, né? A gente não sabe para onde vai agora. Eu tenho olhado isso porque eu estou vendo muito, inclusive nas relações mais de adultos mesmo, que é o aspecto da informação e conhecimento. Hoje em dia está cada vez surgindo mais gurus especialistas de qualquer tema tudo. porque estão utilizando a tecnologia, né? Para passar um conhecimento que não existe ali, né? Verdade. Tanto que eu até me questiono como é que uma pessoa que de repente utiliza tanto um chat GPT para publicar tanta coisa, como é que ela se comporta num evento, né? Ela precisa debater isso. Não Exatamente. necessariamente ela vai conseguir sustentar tudo que ela colocou ali, né? Ou ela vai mandar um vídeo, um avatar, Não, alguma peraí, só um coisa. pouquinho, deixa eu já te respondo aqui. Eu Deixa eu tô dar uma com um perguntada. tradutor aqui. Porque eu acho que a gente está entrando numa era de conflito de informação e conhecimento. A gente está com muito acesso à informação, não necessariamente a informação também a gente pode Real confiar ou e não, né? Acho que boa. tem que ter questionamentos em cima, mas não sei, eu tenho uma preocupação de como que a gente vai ter mais aprofundamento em conhecimento mesmo, sabe? Ficou mais fácil hoje, né? Por exemplo, no trabalho escolar, assim, na nossa época a gente precisava ler livro, escrever na mão, sabe? Nossa. Um dia tu pode pedir pro chat GPT fazer. Gente, eu sabe? já olhei até a Barça. Eu também. Sim. A Porque folha eu de almaço, que eu acho que muita gente que vai ouvir a gente não sabe nem o que é biblioteca. Prova O na que- folha de almaço, fiz muito. O que eu vejo, assim, o que eu vejo muito nessa questão de como isso vai se desenrolar é que a gente vai ter um momento que a educação vai ter que migrar para discussão e não para só entrega, né? Assim, então, a gente estava falando isso ontem, um colega nosso da aula na GV, e ele estava falando, nossa, eu vi o nível dos trabalhos o ano passado e o nível dos trabalhos esse ano. Foi muito melhor, porque foi possibilitado usar AI junto. Mas eu falei, se você levar essas pessoas para uma sala e começar a discutir o tema, você vai saber quem tem profundidade e quem não tem. Então, acho que de novo, a gente volta para o aspecto humano. Quando a gente junta pessoas e vai para aquela situação, é que a gente vai entender, né, onde que Pensando tá. que mudou, na verdade, é que antigamente a gente colava, agora o chat GPT. É Mas já existia, né, no passado, né? Se tu pegasse qualquer pessoa depois ali no final da escola e começar a fazer um monte de questionamento, tu via quem tinha colado e quem não tinha, né? E muda muito, né? Acho que a interação também. Minha mãe é professora. Ela falou, eu não saberia dar aula hoje. Minha mãe já não era assim, mas eu tive aula com a minha mãe. Teve uma outra aula que ela já deu de escrever pra copiar. Eu falei, gente, imagina, lousa, as crianças morrem. E assim, que conteúdo que você tem, né? De copiar e tal. Mas, de fato, assim, acho que ir pros debates é uma questão, né? Pra saber se a pessoa conseguiu entender, consegue se posicionar, consegue ir contra, né? Ou a favor de alguma ideia. Porque a vida adulta é isso, né? Você vai se posicionar o tempo todo, você vai tomar decisões o tempo todo. Quanto Sim. que eles estão se preparando pra isso. Uhum.
Vocês não fazem ideia do tempo que já passou, tá? Eu vou começar pela Ana, que como você foi convidada às pressas aqui, daí tu pode ir pensando, tá? Tá bom. Porque a Ana já tinha brifado para de repente ela já pensar em alguma referência, alguma coisa que pudesse indicar para pessoas que, seja por aspecto de inovação, seja por aspecto de carreira, possa deixar aqui alguma indicação, seja de livro, algum curso, alguma coisa, para deixar para quem está assistindo, né, vai estar assistindo aqui, de repente possa aprofundar um pouquinho mais no tema. Tem um livro que eu gosto bastante. Eu até tinha no briefing, eu tinha pensado outro, mas depois eu tava refletindo, que ele acho que explica muito a nossa forma de pensar, que é aquele livro Rápido e Devagar. Não sei se vocês já leram. Esqueci o nome do autor agora, é Daniel. Daniel, Eu não vou lembrar também. eu já lembro. Gente, a gravidez dá uma sumida nos neurônios. Eu Mas sou péssimo com nomes, então não é... que é bem legal, né? Porque assim, às vezes... Goleman. Não, Kahneman. 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 Que a gente tem reações muito rápidas, muito, às vezes, resistentes a alguns assuntos, né? Então, chega uma coisa pra gente, já fala não, já sente aquilo como uma ameaça. Por quê? Porque lá atrás, às vezes, alguma experiência o cérebro marcou e automaticamente, né, o nosso sistema nervoso ali, pra gastar menos energia, ele te devolve aquela mesma reação, né? Então, o quanto é que a gente reflete sobre, às vezes, a primeira percepção ou a primeira opinião e repensa, né? Dá aquela pausa para repensar se de fato não faz sentido, ou se aquilo é um problema, ou se aquilo é uma oportunidade, para que a gente comece talvez a ver oportunidades ou onde outras pessoas não veem. Que eu acho que é ali que você consegue, às vezes, ter oportunidades de carreira e enquanto alguns estão vendo problemas, você está vendo possibilidades, né? Então, acho que é um livro que é bacana para você. Ele traz bastante exemplos e acho que não precisa ler todos os exemplos, mas assim, que ele traz esse core do livro, assim, de você repensar suas atitudes e a forma que você pensa, sabe? Para que você expanda um pouco, você se arrisque um pouco mais, né? Não tenha, ok, tem um medo ali, eu tenho que entender, tenho medo, algum alerta, mas que isso não te trave, né? Que você continue ali no caminhar da tua trajetória pessoal ou carreira. Eu acho que essa cabeça, assim, de arriscar, de testar, de se desafiar, ela é muito importante para quem tá querendo, sabe, ter sucesso, assim. Seja inovação, seja em qualquer outra área, mas, assim, se arrisque, né? Sim. Então, busque um novo, vai dar um medinho, mas, assim, Vai segue. com medo mesmo. Vai com medo. E eu acho, muito bom. eu acho que um outro que eu comentei no começo, mas um conselho que eu dou é aproxime-se de quem você admira. Troque, aprenda, busque mentorias, enfim, né, absorva das pessoas que você fala, pô, olha que pessoa bacana, Sim. E acelere esse conhecimento, sabe? Tem um outro livro, acho que o último livro que ele lançou, que é Ruído, alguma coisa assim. Eu até comprei, mas eu ainda não li. Tô louco pra começar a ler. Acho que deve ser bem interessante também. Eu tenho um que, assim, esse livro, assim, para mim, eu não terminei ainda, mas estou no meio dele e, assim, tá sendo maravilhoso para mim como pessoa, porque todo empreendedor, ele tem momentos de altos e baixos, né? Assim, isso faz parte de qualquer processo. E mais do que isso, ele precisa ter coragem e ousadia em muitos momentos, né? Então, você vai, às vezes, tomar decisões que você não sabe, você tem um nível de certeza, mas você não sabe se aquilo de fato vai te trazer benefícios futuros ou não. E tem um livro que ele fala muito com essa minha história, que é Nada Pode Me Ferir. Esse cara, ele foi um dos únicos fuzileiros a conseguir fazer todo o treinamento dos Navy SEALs na Marinha Americana. O Goggins, né? O Goggins, E assim, o livro, ele conduz muito para uma linha de o quanto você precisa ter resiliência mental para conseguir superar qualquer desafio, e o corpo pode, né? Assim, e a mente pode. Então, ele, por exemplo, chegou a correr semanas e semanas com a canela quebrada, né? Então, assim, ele falava, no primeiro dia, eu falei, eu não vou conseguir, ele falava com ele mesmo, e ele vai trazendo muitos pensamentos. E aí aquela dor lacerante que, assim, só que se ele saísse, ele ia perder todo o treinamento, porque quando você sai, você tem que voltar tudo para trás, tudo que você já viveu e etc. E são provas físicas extremas, né? Então ele ensina de uma forma muito contando a história dele, como é que você cria essa resiliência mental para conseguir superar coisas que talvez você achasse que não eram possíveis, né? Então eu acho que esse livro para mim ele é bem marcante porque ele traz muito, ele
traz muito, de novo, essa visão de, cara, existe possibilidade, assim, vamos entender, assim, é meio que aquela história da minha avó e da minha mãe, né? Só não tem jeito pra morte, pro resto você consegue. Sim. Então, assim, como é que eu consigo treinar o meu cérebro a encontrar novos caminhos, independente da situação que eu tô vivendo? Então, assim, eu como consultora, empreendedora, né, diretora de empresa, eu fico todo o tempo me acionando para pensar, tá, não dá para ir por aqui, mas pode ser por aqui e por ali, tal. E esse livro conversou muito comigo, então eu desafio muito as pessoas a leia, né? Assim, mesmo que esse não seja o teu mindset, algumas coisas você vai conseguir extrair que vão te fazer bem dali. Então, para mim esse é o livro da vez, assim. Bem interessante mesmo. A gente tá chegando no final, de novo, assim, quando a gente fala, passa voando, né? E, nossa, eu queria agradecer muito vocês, porque eu acho que eu estava mais apreensivo do que vocês, tá? Porque é um tema que eu toco nele, inovação, querendo ou não, né? Mas é um tema que tá no meu dia a dia. Dados e IA tá muito no meu dia a dia, então é muito mais fácil eu provocar perguntas e tudo mais, sabe? Mas eu fiquei super à vontade com vocês aqui, consegui, eu acho que aprender algumas coisas também, porque eu acho que também esse é o meu objetivo, não é somente ter um bate-papo, mas eu tenho meus aprendizados aqui. Ana, obrigado demais, tá, por você estar aqui ainda em gestação, tá? Então, te desejo que é a tua filha, né? Filha. Seja abençoada, que vocês tenham muita saúde, que a família de vocês prospere bastante. Bruna, muito obrigado pelo convite às pressas aqui nos 47 segundos. Veio almoçar Foi um prazer. junto. Já que tá aqui, Coloca mais um microfone aí. Já tá. Ah, Mas muito obrigado mesmo, tá, pela obrigada participação de pelo vocês, convite, tá? foi ótimo. eu agradeço também, eu acho que eu quero levantar cada vez mais essa bandeira das mulheres, sabe? Acho que a gente precisa se apoiar e assim, você deu total abertura pra gente conseguir trazer a nossa voz aqui. Sim. Então, só tenho a agradecer. Que bom. Pessoal, compartilhem, deixem like, podem deixar comentários ou até chamar a gente aqui para um outro bate-papo. E nos vemos no próximo. Até mais. Obrigada. Até Obrigada. mais.